Nós vamos hoje estar lendo o primeiro livro da Bíblia. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia em casa, pode acompanhar-nos, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Nós vamos estar lendo somente o versículo 8 e 9. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu quero colocar a ênfase do nosso pensamento nessa última parte do versículo. Onde estás? Esse texto que nós temos acabado de ler, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3, todos nós sabemos, principalmente aqueles que estudam a palavra de Deus, mas eu creio que de uma forma geral, apesar de muitos desconhecerem ou ter um conhecimento bem limitado a respeito dessa história, e muitas das vezes associa-se o fruto do conhecimento do bem e do mal a outras coisas, Muitos acreditam que ali é uma metáfora. Eu creio que é literal, tenho plena convicção disso. Era realmente um jardim, era realmente uma árvore que o homem foi vedado, foi proibido de comer do seu fruto para não morrer, porque no dia em que ele comesse, certamente ele morreria, como de fato ele morreu. Não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Todos nós sabemos o enredo dessa história. Adão e Eva tinham tudo aquilo que eles precisavam ali no Jardim do Éden, tudo aquilo que era necessário, tinham uma comunhão perfeita, íntima com Deus. Deus falava face a face com o homem, Tem até um hino que nós cantamos, que a luz para a qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Só Adão bem perto estava, perto antes de pecar. O cantor, o poeta que compôs esse hino, está se referindo à glória, à majestade da glória de Deus, de como ela é tão maravilhosa ao ponto de ser impossível do ser humano contemplá-la pelos seus próprios olhos. E somente um estava tão perto dessa glória, que era Adão, antes de pecar. Então, esse era o relacionamento que o homem, que Adão e Eva, sua companheira, tinha com Deus. Mas alguém que não estava feliz com a comunhão perfeita que havia entre o homem e Deus, porque ele já tinha perdido essa comunhão, e agora ele está vendo seres criados por Deus, e Deus tendo comunhão com suas criaturas, amando essas criaturas que havia acabado de criar, e ele já não era mais alvo. Estou falando de Satanás. Satanás já não era mais alvo desse amor. Aliás, ele já havia sido afastado da comunhão com Deus, então ele quer agora corromper essa criação, introduzindo assim o pecado. Então ele, na figura da serpente, ele vai tentar Eva, que cede à tentação, toma do fruto e come, e depois dá a Adão e também come. Existem muitas lições aqui, e esse não é o nosso objetivo, essas lições. Mas essa pergunta que é feita no finalzinho do versículo 9,
porque o versículo 8 deixa bem claro que quando eles ouviram, quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, então Deus vinha encontrar com os homens na viração do dia, né? Creio eu que era entre no entardecer, né? Que ainda no judaísmo um dia é contado de um pôr do sol ao outro pôr do sol, então na viração do dia, um dia virando para o outro dia. Então o homem vinha se encontrar, Deus vinha se encontrar com o homem, e Adão ouve a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, o coração de Adão treme e teme. Algo que nunca tinha acontecido, porque não havia motivos para o homem temer a Deus, mas agora ele está com medo. Por quê? Porque a sua recém-adquirida consciência do bem e do mal havia acusado ele de fazer algo que havia ofendido o caráter santo do seu Criador. E ao ter consciência de que ele havia ofendido o caráter santo do seu Criador, o que ele faz? Ele esconde, ou tenta se esconder, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Que cena triste essa cena. Que cena triste é essa cena que está acontecendo com Adão e com Eva. Nunca temeram a Deus, nunca tiveram nenhum resquício de dúvidas em relação à bondade, em relação ao amor, em relação à proteção, em relação ao seu relacionamento com Deus. Nunca houve nada que desequilibrasse aquele relacionamento. Mas agora haviam adquirido essa consciência do bem e do mal, haviam compreendido que haviam feito algo muito errado, e eles agora escondem, ao ouvirem a voz de Deus, entre as árvores do jardim. E então, no versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem. O homem está escondido. Adão e sua companheira estão escondidos entre as árvores do jardim. E Deus vem chamá-los. Meu amado ouvinte, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu vejo aqui a manifestação da graça de Deus. Porque quem tinha pecado? O homem. Quem tinha duvidado do caráter de Deus? O homem. Por quê? Porque alguém o havia instigado, né? No caso, Eva. Satanás havia instigado Eva que Deus estava escondendo as coisas deles, que Deus não estava sendo totalmente justo, né? Porque Deus havia dito que eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dele comeres, certamente morrerás. Assim havia dito o Senhor. E Satanás chega fazendo a pergunta: é assim que Deus disse? E não comereis de todas as árvores do jardim? E Eva então fala: não, de todas as árvores podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis. Então, Satanás fala com eles, né? A serpente, no caso Satanás prefigurado ali na serpente, fala com eles: certamente não morrerás. Deus havia dito, certamente eles morreriam. Satanás está dizendo, certamente não morrerás. Está mentindo para eles. Por quê? Satanás faz isso? Porque queria destruir aquela comunhão perfeita e íntima que havia entre eles. E Satanás acrescenta ainda acusando o caráter de Deus, dizendo que Deus sabia que no dia em que dele comerdes do fruto, os olhos dele se abririam e eles seriam como Deus, conhecendo o bem e do mal.
Em outras palavras, Deus não está sendo muito justo com vocês. Deus está privando vocês de coisas maiores e melhores, que Ele quer guardar somente para Ele. Ele não quer compartilhar com vocês. Muitos jovens, por causa dessa curiosidade, se enveredam pelo caminho das drogas para experimentar, e acha que os pais, ao colocar restrições em certas amizades, em certos amigos, acha que está privando eles de sua liberdade. Muitos homens que têm um casamento feliz, muitas das vezes pela curiosidade de ter experiências melhores, né? Traem suas esposas, ou suas esposas traem seus maridos, e assim é a mesma linguagem, né? Há algo melhor do que aquilo que você tem, né? Estão escondendo de você a felicidade, não querem que você seja realmente feliz, ou não querem que você realmente seja livre, e assim por diante. São muitas as lições que a gente pode tirar disso aqui. Mas quando o pecado é consumado, a consciência é adquirida de que algo foi feito, algo errado. Então vem o medo das consequências e a tentativa de fugir dessas consequências. E é o que Adão e Eva fazem. Eles ouvem a voz de Deus e eles se escondem atrás das árvores do jardim. Estão lá escondidos. Até aquele momento nunca tiveram nenhum motivo para se esconder, mas agora tinham um motivo. Qual era o motivo? O motivo do pecado. O pecado acusava de que havia alguma coisa entre eles e Deus. E esse é o grande problema. No lugar de enfrentar as consequências de seus pecados, tentaram resolver os seus próprios problemas. Primeiro, fazendo cintas ou aventais de folhas de figueira para esconder a sua nudez, o que era impossível. E depois, esconder daquele que sabe todas as coisas. Daquele que é onipresente. Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí você observa o que Deus vai fazer. E chamou o Senhor Deus ao homem. Deus vai chamar o homem. Quem havia pecado? O homem. Quem havia ofendido o caráter santo de Deus? O homem. Quem agora viu que havia um problema no relacionamento dele com o seu Criador? O homem. Mas quem vem atrás? É Deus. Deus vai atrás das suas criaturas. Chamá-las. É a manifestação do amor de Deus sendo revelado aqui. E chamou o Senhor Deus ao homem. Meu amado e precioso ouvinte, Deus está te chamando. Talvez você está escondido atrás da religiosidade. Talvez você tenha se escondido nas práticas diversas e pecaminosas que existem no mundo. Drogas, sexo, dinheiro, filosofias e um monte de outras coisas. Talvez você está tentando se esconder, mas Deus continua ainda te chamando em sua graça, convidando você a arrepender de seus pecados, convidando você a confiar no seu Filho, no Senhor Jesus Cristo, que pagou o alto preço da sua salvação, da sua redenção na cruz do Calvário. Mas há algo que me chamou a atenção. Algo que me chamou a atenção nesse texto é o que Deus pergunta: onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? É claro que sabia. Ele é onisciente.
O salmista chega a dizer, num dos seus salmos, que antes que as nossas palavras venham à nossa boca, ele já sabe aquilo que vamos dizer. Mas por que que Deus faz essa pergunta? Muitos veem, e realmente é isso, que Deus desejava que Adão confessasse o seu pecado, que ele havia pecado, que ele havia desobedecido. E Adão, ele vai dizer o que aconteceu, mas transferindo a responsabilidade da sua culpa para a mulher e a mulher depois para a serpente. Isso é um fato e muitas outras lições que podemos tirar disso. Mas eu quero pensar de outra forma. Tem essas lições, tem essas aplicações, mas eu quero pensar de outra forma. Creio eu que Deus está querendo, além de Adão e Eva confessarem os seus pecados, arrependerem, né? E é essa a ideia. Quando Deus chama o pecador, ele chama ao arrependimento, ou seja, e a palavra arrependimento significa isso, né? Uma mudança de pensamento que leva a uma mudança de atitude, de sentimentos e uma mudança de ações. Por exemplo, a pessoa entende que certa prática está errada, então ela sente que aquilo está errado, então ela muda de atitude, ela vai mudar de ação em relação àquela prática. De uma maneira simples falando, é isso. E é claro que Deus queria que Adão e Eva fizessem isso, sem sombra de dúvidas, eu não tenho dúvidas com respeito a isso. Mas eu creio que muito mais do que isso, Deus queria lembrar a Adão de onde ele estava. E agora, por causa do pecado, onde ele está? E isso que Deus pergunta, onde estás? Adão vai dizer, eu ouvi a tua voz no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. Em outras palavras, o que ele vai dizer? Aquela liberdade que eu tinha diante do Senhor, onde nada, absolutamente nada em minha vida era segredo, eu precisava esconder de ti, porque tudo na minha vida estava de acordo com a tua vontade, com o teu desejo, com o teu querer, para o propósito para o qual eu fui criado. Agora já não existe mais. Já não existe mais e eu estou escondido. Eu estou escondido da tua presença. Eu já não posso mais conviver contigo por causa do meu pecado. Que tragédia! Meu amado ouvinte, que tragédia está acontecendo com Adão. Ele está confessando que agora não havia mais uma comunhão entre ele e Deus, agora não havia mais um relacionamento entre ele e o seu Criador, que algo havia rompido, quebrado essa comunhão, esse relacionamento. Aquele relacionamento que ele tinha outrora, agora foi quebrado, agora foi rompido. E ele agora já não podia encarar a Deus face a face, porque por causa do seu pecado. E meu amado ouvinte, permita-me dizer, independente de quem você seja, independente do seu grau de escolaridade, independente da sua religião, independente do quão bom e honesto trabalhador ou do quão pecador terrível, adúltero, usuário de droga, assassino, não importa. Desde o melhor de nós ao pior de nós,
Todo aquele que ainda não arrependeu de seus pecados e que ainda não creu, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não recebeu o Senhor Jesus Cristo, está nessa mesma situação. Está longe da presença de Deus por causa do seu pecado. Está separado da presença de Deus por causa do seu pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. A palavra de Deus nos diz isso: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Efésios capítulo 2 chama essa separação de morte, ou seja, ela é irreversível para o ser humano. Não há como o ser humano reverter essa situação. Por mais religioso que ele seja, por mais que ele tenha boas obras, por mais que ele seja inteligente e esforçado, é impossível. Existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas no passado e agora tenta remediar a sua vida fazendo coisas boas, fazendo boas obras. Não vai acontecer. Porque uma vida de boas obras, onde você faz... Não estou dizendo que é errado a pessoa fazer isso. Por favor, não me entenda mal. Só que diante de Deus, que é o justo juiz, uma vida, né? Por exemplo, a pessoa viveu 20 anos cometendo os mais terríveis pecados. Aí ele toma a decisão de ajudar e fazer coisa boa para as pessoas mais necessitadas. E ele faz isso durante 20 anos. Isso não vai pagar os seus 20 anos de pecado diante de Deus. Isso não sou eu que digo, é o próprio Deus que fala isso na sua palavra. Porque não fecha a conta. Porque por mais bom, honesto e correto que nós sejamos, nós somos pecadores e pecamos contra Deus. Nós não somos... alguém já usou essa expressão, né? Um pé de limão, você conhece ele pelo fruto. Um pé de limão, ele não vai dar laranja, ele vai dar limão. Espero que você esteja entendendo a analogia, ou seja, nós nascemos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Assim como um pé de limão, ele é um pé de limão não porque ele dá limão, mas ele dá limão porque ele é um pé de limão. Está na natureza dele produzir limões. Assim é a nossa natureza. A nossa natureza que herdamos de Adão e Eva. Uma natureza destituída da presença de Deus. E se você ainda não arrependeu dos seus pecados e ainda não creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a sua condição é a mesma condição em que Adão estava ali, escondido atrás daquelas árvores do jardim do Éden. E Deus está chamando você. E Deus está perguntando a você, onde está? Algo interessante. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Mas a palavra de Deus vai nos dizer: onde está o sábio? Novamente, Deus está perguntando: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Mas a questão, Deus está perguntando novamente, onde está? Só que aqui é onde está o sábio. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ela tem algumas particularidades, mas a igreja de Corinto era uma igreja que era composta de pessoas que tinham vindo do judaísmo e tinham vindo da filosofia grega. E ambos arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo. E algumas dessas pessoas, os judeus ainda estavam agarrados com a lei e os gregos ainda estavam agarrados com a filosofia. E tentando assim mesclar o judaísmo e a filosofia grega para tentar fazer a obra de Deus.
E Paulo escreve essa carta corrigindo esses erros. Não é nosso assunto, mas como eles supervalorizavam a religiosidade judaica e a sabedoria grega, Paulo está dizendo, olha, onde está? Mas é interessante que Paulo está falando na direção do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que é Deus e que chamou por Adão e que perguntou onde estava. E meu amado ouvinte, a palavra de Deus está dizendo onde está o sábio. Na mesma situação de Adão. As pessoas mais sábias desse mundo, se elas ainda não arrependeram e não creram no Senhor Jesus Cristo, toda a sabedoria que elas adquiriram através dos seus estudos, da sua capacidade, do seu intelecto, não adianta nada porque elas estão longe da presença de Deus, separados, escondidos atrás da sabedoria humana, sem a salvação de suas almas. O que adianta ser um sábio lá no inferno? O que adianta ter escrito milhares e milhares de livros? Ter construído milhares e milhares de prédios? Ter curado inúmeras pessoas? Né? Todas essas áreas aí. Mas as áreas do conhecimento humano. Ter nomes e renomes. Né? Imagine grandes filósofos, mas que morreram sem a salvação em Cristo. E estão onde eles estão? Sem Deus. E vai passar uma eternidade de sofrimento sem Deus. Onde está o escriba? O escriba era aqueles que escreviam as leis dos judeus. E apesar de escreverem a lei e conhecerem a lei e ter uma religiosidade aparente, crucificaram o Filho de Deus. Porque não reconheceram que eram pecadores e que precisavam serem perdoados e serem reconciliados com Deus novamente por meio da fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E podemos pensar nas inúmeras pessoas religiosas que existem, que fizeram grandes coisas no meio religioso. São exemplos a ser seguidos até pela sociedade. Mas ainda não são salvos. Ainda não reconheceram o quanto pecadores são. E quanto precisam ser perdoados, ser reconciliados por Deus novamente por meio do Senhor Jesus Cristo. E assim como Adão e Eva, que vestiram aqueles aventais, aquelas cintas de figueira, mas ao ouvirem a voz de Deus se esconderam entre as árvores do jardim. Assim, apesar de toda essa religiosidade, essas pessoas continuam fugindo da verdade do Evangelho, escondendo atrás de suas obras, de sua religião, de sua teologia. Sem Cristo, sem Deus, apesar da sua religiosidade, indo para o inferno. Onde está o inquiridor desse século? É interessante, inquiridor, né? O perguntador, o questionador, a pessoa que fica fazendo perguntas. E existe uma classe que gosta de fazer questões, né? Que é os ateus. E faz perguntas e faz questões, perguntas difíceis, perguntas que muitas das vezes deixam a gente contra a parede, que a gente não consegue respondê-las de uma maneira satisfatória. E é interessante que, e é uma coisa que eu acho interessante, uma pessoa que fala que não acredita em Deus, faz um monte de questionamentos difíceis, que que não há como nós respondermos muitas das vezes, mas tenta de todas as formas convencer-nos de que Deus não existe. Se Deus não existe, por que eu vou ter que tentar convencer as pessoas de que Deus não existe? É uma pessoa que crê em Deus, mas se revoltou contra Deus.
tenta e fica fazendo inquisições no sentido de dizer que ele é mais justo do que Deus, que ele é melhor do que Deus, que ele rejeita todo o conceito de Deus, da verdade de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Mas onde ele está? Está sem Deus, caminhando para uma perdição eterna. E eu fico pensando, como irá doer no coração de um ateu na eternidade de sofrimento. Como irá doer no seu coração o fato dele ser julgado por um Deus, pelo Deus que durante a sua vida ele tentou provar para as pessoas com seu inquirimento, com a sua inquisição, com seus questionamentos, que esse Deus não existia. Ele comparecer perante esse Deus, ser julgado e condenado por esse Deus. Onde está o inquiridor desse século? Meu amado ouvinte, me permita perguntar isso para você. Onde está você? Você está como Adão? Você está como o sábio deste mundo? Você está como o escriba, o judeu, o religioso? Você está como o inquiridor desse século? Ou você está, como nos diz lá em 2 Coríntios, coloca aqui para você ler. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu gosto da ACF nesse texto aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Onde está você, meu amado ouvinte? Você está em Cristo, porque nasceu de novo, arrependendo de seus pecados, crendo nele como seu Senhor e Salvador, se reconciliando com Deus novamente por meio da obra que ele fez por você na cruz do Calvário. Ou você está longe da presença de Deus, se escondendo, tentando se esconder nas várias árvores que este mundo oferece, como da filosofia, da religiosidade, do ateísmo, das drogas, do sexo, da imoralidade, da luxúria e etc. Se você está sem Cristo, lamento dizer, você está indo para a perdição eterna, você está indo para o inferno. Mas se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E você pode ter a sua vida mudada hoje, você pode ter esperança hoje. Se você ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, arrependendo de seus pecados, ouvindo o chamado de Deus e respondendo a esse chamado de maneira positiva, reconhecendo os seus pecados, arrependendo, crendo no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Permita, Deus, que assim seja. Vamos orar. Pai, nós te damos graças mais uma vez por estes momentos que temos passado diante da tua presença. Te damos graças, ó Deus, por essa oportunidade que estamos tendo de transmitir a tua palavra, de anunciar o teu santo evangelho, de levar, ó Pai, aos corações que ainda se encontram perdidos nas trevas do pecado, a mensagem de esperança na pessoa do teu Filho, o Senhor Jesus. Por isso, ó Pai, nós rogamos que o Senhor esteja falando a cada coração nessa noite. Que o Senhor abençoe, ó Pai, ricamente a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo.
principalmente aqueles que ainda estão longe de Ti, da Tua presença, que ainda estão mortos em seus delitos e pecados, que ainda não reconheceram os seus pecados e ainda não arrependeram e creram no Teu Filho. Pai, mais uma vez nós rogamos que o Senhor venha falar aos seus corações, para que eles venham arrepender de seus pecados e crerem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Assim é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau.